A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado a mendigar? Aleluia. Amados, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que Jesus está falando para nós, que Jesus estava passando. E Jesus, ele passa na nossa vida, e muitas das vezes a gente não nota a presença dele. Mas a palavra diz que quando ele passou naquele determinado momento, aquele homem estava cego. E a cegueira, querido, na Bíblia, é uma separação do homem para com Deus. Nos afasta do amor de Deus. E quem é cego é guiado por alguém. E quando somos cegos espirituais, o guia, o produtor da cegueira é Satanás. E nos leva e nos ensina por caminhos maus. E quanto tempo nós vivemos na cegueira espiritual, matando, roubando, prostituindo, falando mal do próximo. Quantas e quantas cegueira, não deixando de amar a Deus, levando o nome do Senhor em vão. Aqui a palavra diz que ele nasceu assim. A palavra diz que viu um homem cego de nascença. A palavra diz que quando Deus fez o homem, ele fez a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem pecou, o homem, lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que ele passou a ser a imagem e semelhança de seu pai. Então nós temos no nosso caráter traços do homem caído. A palavra de Deus então aqui nos ensina que Jesus via passando e viu aquele homem cego. Porque a palavra diz que todos precisam da glória de Deus. Todos nós precisamos dessa glória. Porque senão nós ficamos cegos. E aqui a palavra de Deus diz que quando Jesus olhou, Jesus não passou simplesmente pela vida daquela pessoa, como nós muitas das vezes passamos pela vida de Jesus para pedir algo, para atrair Ele para uma bênção na nossa vida, ou para uma cura. Não, Jesus fez diferente. Ele ia passando e os olhos do Senhor virou imediatamente para aquele que estava cego naquele lugar. Resultado da cegueira é a morte, a mendigância, o isolamento. Quando nós estamos cegos espirituais, queremos entrar nas cavernas da nossa alma, porque as pessoas que estão à nossa volta não conseguem, nós não conseguimos, nós não temos o prazer de estarmos juntos, porque estamos cegos, não falamos a mesma língua. E de repente Jesus olhou com aquele olhar de Deus, porque a palavra diz que ele era Deus, e não usurpou ser igual a Deus, mas ele agia como Deus aqui nessa terra. E aqui a palavra diz que os seus discípulos perguntaram a ele: mestre, quem é que pecou? A parte humana, Jesus quando olhou com um olhar de misericórdia. Mas a parte humana perguntou: onde está o erro? Onde que está o pecado? Será que os pais dele
eram idólatras? Será que os pais deles eram isso? Para que esse mal viesse sobre eles? Aqui a palavra de Deus diz então que o Senhor simplesmente teve a resposta. Qual que é a sua resposta, meu irmão? Quando a gente passa perto de alguém cego, enfermo, doente, triste, será que é com uma acusação ou com um olhar de misericórdia? E aqui a palavra diz que para que nascesse desta forma, sabe o que eu vejo, irmão? Todos nós nascemos tortos, mas quando nós encontramos Jesus Cristo, Ele nos endireita, Ele muda o nosso caráter. E aqui a palavra diz que Jesus respondeu: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu quero te dizer algo aqui, que Deus me falou essa noite, que eu pulei de alegria. Aquele homem era a vitrine do milagre. Você sabia que ele nasceu exclusivamente e viveu até aquele momento para que Deus manifestasse a glória dele sobre ele? E você sabia que você é a vitrine espiritual de Deus aqui nessa terra? Começa a contar aí os seus milagres. Começa a contar na sua vida o que Deus tem feito. E a palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E Jesus disse para eles: olha, não houve um pecado, é a minha vontade suprema. É isso que Deus está falando para mim, para você. A vontade de Deus suprema gera atos maravilhosos de Deus na nossa vida, na minha e na sua vida. Quantas vezes nós ficamos perguntando: por que comigo, Senhor? Porque muitas vezes nós ficamos como o Asaf, olhando ao nosso redor e vendo tudo as maravilhas, e na nossa casa tudo desmoronando. Mas quando nós entramos lá e encontramos com Jesus, como Asaf diz, quando eu encontrei, Salmo 73, diz que aí eu entrei no santuário. Esse homem encontrou um santuário chamado Jesus Cristo. E a palavra diz que para que se manifestasse as obras de Deus. E quais são as obras de Deus? Primeira, salvação. Segunda, redenção. Cura, libertação, paz, segurança. Ele não tinha isso. Talvez você que entrou aqui, você não tem isso. Talvez você que entrou aqui nessa noite, você está se sentindo assim como esse cego. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia da manifestação da glória de Deus na sua vida. É o dia que Deus está determinando para fazer um milagre extraordinário para você. E aqui a palavra diz, no verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui, ele não estava falando da noite e do dia, regido pelo sol, regido pela lua. Não, aqui Jesus estava falando da vida e da morte. E aqui ele estava dizendo: eu preciso, nós precisamos, porque ele hoje designou para mim e para você esta grande obra. Enquanto é dia.
Se Jesus te chamasse hoje, se Jesus te chamasse, Edson, hoje, para prestar contas, e te dissesse: a família tal precisou de você e você não teve tempo para mim. Mas sou um grande contador, não tenho tempo. Sou um grande médico, sou um grande pastor. Tenho tempo, não tenho tempo, porque eu ando o mundo inteiro pregando o evangelho. Jesus tinha tempo para observar detalhes, coisas simples. Jesus tinha tempo para observar o autor e consumador da nossa fé. E aqui a palavra diz que é para a gente fazer essa obra, porque ele designou a igreja. Quando ele disse: eu vou para o Pai, eu vou deixar o Consolador está aqui para te ajudar a fazer as obras maiores do Pai, fazer cego enxergar, fazer morto se levantar, fazer mudo falar. Para isso, curar os enfermos, expulsar os demônios. Para isso que fomos chamados. E aqui Jesus está dizendo: isso só pode ser feito enquanto há vida. E no Salmo 90 diz que a vida pode durar 70 a 80. O que passar disso é canseira. Nesse período você tem um tempo exclusivo para fazer a grande obra, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. E ele está dizendo aqui: olha, precisamos trabalhar enquanto nós temos a nossa vida, porque quando a noite vem, não podemos. E no verso 5 ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No capítulo 8 ele fala: eu sou a luz do mundo. E no livro de Lucas ele diz que não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa, mas em cima da mesa. E hoje essa luz do mundo se chama Igreja Viva, porque Jesus foi ao céu e designou para mim, para você ser a luz do mundo. As pessoas só vão se converter olhando essa luz que está em você. Por isso que está escrito aqui: eu sou a luz do mundo. E João 15 diz que nós, se estamos ligados nele, se eu e você estiver ligado em Jesus, essa luz estará acesa. O pavio, nosso espírito, a lâmpada do nosso corpo, o regulador do pavio, a nossa alma. E o óleo que acende o pavio, o Espírito Santo de Deus, que vai te capacitar, que vai te ensinar e que vai te falar com você, como ele falou com Filipe no livro de Atos: ajunta-te a esta carruagem. E você verá alguém lendo sem entender, mas você é a luz. Quando você se ajunta àquela carruagem, sabe o que acontece? Você leva a pessoa ao batismo, porque o vento assopra onde quer. E a palavra diz: tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez um lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Era o barro que faltava. Talvez você está cego. Talvez algo na sua vida não está deixando você ver o grande reino de Deus na sua casa, na sua vida, nesse grande trabalho, chamado que Ele tem para você. Ele está dizendo aqui: faltava o barro. No livro de Gênesis, quando Deus foi fazer o homem, Ele pegou e formou o homem do pó da terra. E a palavra diz que
aquele homem passou a ser chamado de Adão. E a palavra aramaica para Adão é vermelho, barro vermelho, ou lodo vermelho. E aqui a palavra diz que Jesus, naquele dia, soprou em suas narinas. E Adão se tornou alma vivente. Eu perguntei, Deus, então aqui o cego nasceu com um defeito? E o Espírito Santo me disse que ele não faz nada defeituoso, porque ele é Deus. Era o barro que faltava para Deus ser glorificado. Talvez haja algo em minha vida e na sua vida que precisa de Jesus cuspir e fazer o lodo, porque quando Jesus cuspiu ao chão, pegou a terra, ele formou o lodo, saiu algo de Deus para entrar no homem novamente. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. O barro que faltava na minha vida é a conversão. É a conversão verdadeira que nós precisamos ter, para que os nossos olhos continuem vendo. E aqui a palavra disse, e disse-lhe: vai e lava-te nos tanques de Siloé. Siloé significa enviado. E a água na palavra de Deus representa o Espírito Santo. E quando ele saiu da presença daquele que era a maior autoridade sobre a face da terra, chamado Jesus Cristo, ele saiu e foi direto a outra autoridade chamada Espírito Santo. E quando ele se abaixou, a palavra diz que ele se inclinou para tocar na água. Significa que eu e você precisamos se inclinar, ajoelhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se inclinar, eu ouvirei. A palavra diz então que quando aquele homem se inclinou e lavou, o Espírito Santo fez a grande obra. Gerou vida, porque a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo veio e gerou. É que a palavra diz que ele disse: vai lá, lava-te. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Jesus não perguntou se ele queria ser curado, não. É uma passagem que Jesus não pergunta: você quer ser curado? Porque aqui a vontade suprema de Deus é expressar a sua grandeza através dos atos poderosos de Jesus Cristo. A ação deste milagre foi tão forte, tão impactante, que a igreja precisa receber isso e impactar seus vizinhos. No verso 8 diz assim: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado a mendigar? Mas não é este. Não é este aquele que matou, aquele que roubou, aquele que prostituiu, aquele que usava drogas, aquele que era alcoólatra. Não é este. Mas ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. Não é este. As pessoas ficaram impactadas com aquilo que Deus tinha feito na vida daquele homem. As pessoas precisam ficar impactadas com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Uns diziam: é este. Outros: parece com ele. Parece. Não acreditavam de tamanha glória, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E a palavra diz, e ele dizia: sou eu.
Eu era traficante. Eu era drogado. Eu era beberrão. Eu era isso. Mas agora eu vejo o reino de Deus. Uns diziam: é este. Outros parecem. Diziam-lhes: pois como? Como que aconteceu o milagre? As pessoas têm que ficarem de queixo caído. Sabe o que tem acontecido com a igreja? Não está dando importância aos milagres. Quantas pessoas nós oramos e recebem um milagre e esquecem que tem que impactar outras pessoas para vir ao reino de Deus? Quantas pessoas? A começar de minha vida. E aqui a palavra diz: quem foi que te abriu os olhos? Quem te abriu os olhos, meu irmão? Quem foi que te abriu os olhos para que você estivesse aqui nessa noite? Ele respondeu e lhe disse: o homem chamado Jesus fez o lodo e untou os meus olhos e disse: vai, lava-te nos tanques de Siloé. Então fui e lavei e vi. Olha que coisa linda, irmão, esse versículo. Obediência. Fala para o seu irmão assim: obediência. Quando Jesus fala, obedece. Ele não hesitou. Ele podia ter falado: mas que cara doido. Que cara doido é esse? Que fez não, sujou os meus olhos. Imagina, meu irmão, o barro que é cheio de areia na parte dos olhos, interna dos olhos. Sabe o que esse homem fez? Ele não estava nem aí. Ele queria ser curado. Não tinha empecilho, mas ele queria servir ao Deus Altíssimo. E ele foi e obedeceu a uma ordem da maior autoridade chamada Jesus Cristo. Simples. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Quantas vezes recebemos e não sabemos onde ele está? E onde ele está? Onde Jesus está? Onde ele está, Ana? Onde Jesus está? Na onde? No céu. Onde você acha que Jesus está? Olha para o seu lado aí. Olha bem para o seu lado. Se você não vê Jesus no seu irmão, ele precisa converter. Ele precisa ir para o tanque de Siloé. Aqui a palavra diz que quando ele disse, não sei, levaram então imediatamente para os fariseus e disseram, ele era cego. Naquela época, no dia de sábado, não se podia trabalhar. Mas eles esqueceram de uma coisa, que Deus instituiu o sábado para que o homem descansasse para adorá-lo. Mas o Senhor não descansa nem de dia nem de noite, porque o Senhor não dorme. Então aqui era não a pessoa humana de Jesus, mas era o Deus Todo-Poderoso agindo, fazendo e trabalhando a meu e seu favor. E a palavra de Deus diz então que quando eles chegaram ali, era um dia de sábado, e os fariseus se revoltaram. Era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? E eles lhe disse,
pôs-me o lodo sobre os olhos, lavei e agora eu vejo. É muito simples, o milagre é assim. Ele mandou eu fazer, eu obedeci e aconteceu. É isso que o religioso não entende. O religioso, ele precisa fazer uma miraculosa coisa para entender o milagre. O milagre é a metafísica. Sabe o que é a metafísica? É algo que o homem não consegue com a nossa inteligência, porque o que os olhos não viram, nem os ouvidos viram. É isso que nós temos que entender. Porque Deus age da forma que Ele quer. E aqui o homem tentando entender o milagre de Deus. Querido, milagre não se entende, aceita. Aqui a palavra diz: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Quando estamos fazendo a vontade do Pai, muitos vão apontar o dedo para você e falar que você não é de Deus. E a palavra diz: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. O milagre foi tão grande, que os religiosos começaram a se discutir para tentar entender. Milagre não se entende, recebe. Quem é que já recebeu um milagre de Deus? Poucas pessoas receberam. Senhor, eu oro para que todos recebam um milagre. E a palavra de Deus então diz que, no verso 17, tomaram, pois, a dizer ao cego: tu dizes daquele que abriu os seus olhos? Ele respondeu que ele é um profeta. Quem que é esse Jesus? Quem que é esse Jesus para você que está aqui nessa noite? Quem é Jesus para você? Se Jesus entrasse por essa porta e assentasse aqui neste banco, quem ele seria para você? O Filho de Deus? O nosso irmão mais velho? O advogado? Nosso advogado? O juiz? Aquele que virá? O Cordeiro Santo de Deus? Quem é esse Jesus? O profeta? Aqui, esse homem simplesmente disse: é um profeta. Por que ele falou que é um profeta? Por causa de Elias. Porque Elias restaurou o altar, desafiou os 450 profetas de Baal, pegou 12 pedras, colocou uma sobre a outra e armou ali, colocou a lenha sobre ela. Ele sabia disso e mandou fazer um rego em volta, em forma de círculo, e mandou colocar bastante água, e cortou o animal em 3 pedaços, como está escrito no livro de Levítico, capítulo 1, que diz que o animal tinha que ser sem defeito, sem mácula, e dividir, e lavar as entranhas, e dividir em 3 pedaços e colocar sobre o altar do holocausto. Esse homem sabia disso. E Elias mandou que jogasse bastante água sobre aquela oferta e sobre aquele altar. E Elias orou. E a palavra diz que Deus ouviu do céu, secou a água que estava em volta e recebeu a oferta, queimando a oferta. Esse homem sabia disso. Esse homem sabia que o profeta fazia coisas miraculosas, como Eliseu, que o homem perdeu o machado dentro d'água. Então Eliseu cortou um pedaço de cana e colocou sobre a água, e o machado de ferro flutuou. Só quem é profeta faz tais coisas. Então ele sabia que um profeta de Deus obedece e ouve a voz de Deus e faz operar milagres.
Mas o religioso não quer saber disso. O religioso quer questionar aquilo que Deus faz. Aqui a palavra de Deus diz que os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora estava vendo. Enquanto não clamaram, não chamaram os pais, precisamos de uma prova para ver se ele é mesmo. Aí mandaram chamar os pais. Olha a ação dos pais. E perguntaram dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora pode ver? Imagina os pais de um menino cego, que criou ele a vida inteira cego, e por ele ser cego, ele não podia entrar lá no templo, porque ele era imperfeito. Os imperfeitos não podiam entrar no templo. Mas a palavra de Deus diz que houve uma oferta com cheiro agradável, e pelo sangue, o novo sangue da eterna aliança, nós podemos nos achegar ao trono da graça em Hebreus. Aqui ele não podia. Então os pais ficaram temerosos do que ia responder. Ele agora vê. Seus pais responderam e disseram: sabemos que esse é o nosso filho que nasceu cego. Eles tinham certeza. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele já é adulto. Perguntem a ele. E ele falará por si mesmo. O que é que os pais fizeram? Vamos jogar a culpa nele. Não é assim que a gente faz? Olha o 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. É preferível ser inimigo de Jesus e ser amigo da religião. É o que está escrito aqui. Eu faço coisas para a religião, mas eu não quero ser amigo de Jesus. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntem a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele. Olha a resposta do que foi curado. Se é pecador, não sei. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado. Ele não era pecador. Ele se fez pecado por nós. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. E é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Não estou nem aí para a religião. Eu quero é Deus. Oh, Deus maravilhoso. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Não entendem o milagre. Respondeu-lhe: eu já lhe disse, e não ouvistes? Para que quereis tornar-me a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também os seus discípulos? Olha o que ele fez. Se eu falar para vocês, vocês vão querer ser discípulos de Jesus? Olha o que a religião fala de Jesus. Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Quero te dizer algo aqui. Quem é meu discípulo aqui? Levanta a mão. Quem é meu discípulo aqui? Quem é meu discípulo aqui? Quem que é discípulo de Jesus aqui?
Quando você é discípulo de um homem, torna-se religioso. Quando você começa a defender a bandeira desse homem, você se torna religioso. Foi o que eles estavam fazendo. Olha o que está escrito aqui. Somos discípulos de Moisés. Você crê nisso, irmão? Você recebe isso no seu coração? Eu quero te dizer algo tremendo nesta noite. Você é discípulo daquele que é o Rei dos Reis. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nós sabemos de onde ele é, do céu. O homem respondeu e lhe disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então bate no seu coração e fala assim: Deus ouve a minha oração. E desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E os expulsaram. Expulsaram. Olha o verso 38. Olha o 37, que eu vou ler no 35 e diante. Jesus ouviu que tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? A pergunta é para mim e para você: você crê? Ele respondeu e disse: quem é ele? Senhor, para que eu creia nele. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. É aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E o adorou. E o adorou. Eu estava cego. Um dia eu recebi ele. Hoje a minha vida é só para adorar ele. A sua vida é para adorar ele.